comunicação inadiável. E era o quarto orador inscrito. Peço até ao colega Paim, não sei se tem disponibilidade de ficar um pouco. Vossa Excelência tem a palavra, senador Cid. Senhor presidente, senhoras... Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado. Trago essa tarde um tema que para nós em Rondônia é da maior importância e tem preocupado muito aos rondonienses, que é a questão da reserva extrativista de Jaci-Paraná em Rondônia. E a reserva, o nome por si só já diz tudo. Não se pode ter agricultura numa reserva extrativista ou em qualquer tipo de reserva ambiental. Acontece que esta reserva foi criada com agricultores dentro dessa reserva. É nesse sentido que vem a nossa preocupação. Pessoas que estão morando nessa reserva extrativista há mais de 40 anos. Muito depois dessas pessoas terem iniciado a sua produção agrícola, pecuária, tem lá sua vaquinha de leite, criaram uma reserva e não se preocuparam com as pessoas que moram nessa reserva. Não fizeram uma mudança para com as pessoas que vivem nessa reserva. Deixaram as pessoas na insegurança, deixaram as pessoas preocupadas com a sua produtividade, com a sua produção, com as suas famílias, e lá estão, abandonadas pelos governos. Como é o caso da família do seringueiro Raimundo Rodrigues da Silva, de 71 anos, morador da localidade de Minas Nova, nas margens do Rio Branco, no distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho, a nossa capital de Rondônia. Seu Raimundo herdou esse sítio de aproximadamente 250 hectares de seu antigo patrão no Seringal, onde começou a trabalhar em 1977. Ele possui um documento do INCRA que lhe assegura o direito de posse da sua terra, mas a garantia de que poderá ter o título definitivo da terra, com a devida regulamentação, passou a ser um sonho distante, quando em 1995 foi criado, então, por decreto estadual, a reserva extrativista Jaci-Paraná. Com 191 mil hectares, abrangendo terras dos municípios de Porto Velho, Buritis, Campo Novo de Rondônia e Nova Mamoré, e envolvendo o sítio do seu Raimundo e de pelo menos outras 800 famílias que já moravam desde 1900, antigamente, muito antes da reserva ser constituída, já moravam nas suas terras. Hoje, essas famílias vivem o drama de terem que deixar as suas terras, as suas lavouras, o gado, as benfeitorias, enfim, o lugar onde vieram ou viveram boa parte da sua vida, porque uma reserva extrativista foi criada no local onde já moravam. No lugar que há mais de 100 anos já é explorada como seringal e também como uma vila rural. Senhor presidente, esta foi a regra na criação de 42 unidades de conservação que temos no estado de Rondônia. Praticamente todas foram criadas de forma tecnocrata, apenas no papel, sem critérios ambientais, sociais e econômicos. Todas foram criadas nos escritórios da sede do Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. Como condição para o desembolso de recursos de empréstimo para um projeto chamado Plano Agroflorestal de Rondônia, o Planaflor, que previa, além de recursos para a infraestrutura, a criação dessas 42 unidades de conservação para reparar o impacto ambiental causado pelo desenvolvimento do estado de Rondônia, como definia o Banco Mundial em suas notas explicativas dentro do processo de empréstimo para o estado de Rondônia. Dessa forma, em 1995, foram criadas 12 unidades de proteção ambiental e 37 de uso sustentável, fazendo com que cerca de 70%, aproximadamente 70% do território do estado de Rondônia fosse abrangido por áreas protegidas, considerando também as 21 reservas indígenas existentes em nosso estado. Ou seja,
Rondônia vive hoje o paradoxo de ter sido um estado criado dentro de um plano de integração da Amazônia ao território nacional por uma verdadeira reforma agrária, um projeto de colonização onde os agricultores, vindo de outros estados brasileiros, foram estimulados a aplicar o modelo de agricultura familiar praticado nos estados do sul do Brasil. Isso ocorreu nas décadas de 70, 80, para logo em seguida, na década de 90, estes mesmos agricultores serem transformados em criminosos ambientais e perderem o direito de explorar a sua terra, pois elas deveriam ser novamente transformadas em floresta, em reserva legal ou até serem expulsos de suas terras, porque elas foram transformadas em uma unidade de federação, como poderá ocorrer até o próximo dia 19 de fevereiro, com o seu Raimundo Rodrigues da Silva e com outras 800 famílias da reserva extrativista de Jaci, Paraná. Senhor presidente, devo me reunir ainda hoje com o governador Confúcio Moura, que está em Brasília, para tratar desse assunto. Mas a sugestão que apresentei aos agricultores que ocupam parte da área dessa RESEC, na audiência pública realizada no último sábado em Buritis, é a de que possamos estudar uma forma de anular o ato de transformação dessa área em reserva na região em questão. Sou terminantemente contra a remoção das famílias daquele local. Elas já estavam lá antes do governo criar essa reserva. Uma reserva que foi criada em função da necessidade do governo poder contrair financiamentos internacionais, atendendo assim exigências de entidades financeiras. Isso não tem legitimidade. Ficou comprovado pelo zoneamento econômico, ecológico do Estado de Rondônia, publicado em 2000, que não reconhece como áreas de proteção diversas dessas reservas criadas em 1995, a pedido ou pela exigência do Banco Mundial. Portanto, não é aceitável pensar em retirar as pessoas de locais que elas já beneficiaram, já trataram. É o lar delas. É de lá que elas tiram o seu sustento. Não vejo problema em buscar outra área para compensar a reversão dessa floresta ou dessa reserva em área produtiva novamente. E achar uma outra área para que se transforme em reserva. Muitas das famílias que hoje se encontram prestes a serem removidas do local por ordem judicial já estavam lá antes mesmo, repito, da região ter sido transformada em reserva. Manifestamos nosso apoio aos produtores rurais no sentido de chegar a um acordo entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa para liberar a área em questão para a produção rural e manter as famílias produzindo e morando nessa região. Pois esta é a aptidão desta área, conforme indica o zoneamento ecológico econômico do nosso Estado de Rondônia. Rondônia é um estado com grande cobertura vegetal e não há dificuldades de encontrar uma outra área que possa ser utilizada para compensar a que será retirada da reserva. A audiência pública desse sábado foi promovida pela Associação dos Pecuaristas e Agricultores de Buritis, pela Associação Comercial de Buritis e pela Câmara Municipal de Buritis, e contou com a participação de importantes lideranças da classe política do nosso Estado. Não pude estar presente, mas enviei representantes e quero aqui assumir o compromisso com todas as famílias de que estou somando esforço no sentido de encontrarmos uma solução para que essas famílias não tenham que sair das suas casas, não tenham que sair das suas propriedades, possam continuar produzindo, possam continuar trabalhando. Esse é o aspecto da migração para o Estado de Rondônia. As pessoas saíram de vários estados da Federação e foram para a Rondônia exatamente para produzir e querem produzir. Agora, colocaram as famílias, assentaram as famílias e depois criaram uma reserva extrativista e agora querem tirar as famílias da onde passaram mais de 40 anos trabalhando para fazer o desmatamento, começar a produzir, ter lá o seu pasto, o seu gado e agora tem que se retirar. O nosso Estado de Rondônia, senhor presidente, é um Estado essencialmente agrícola.
É um estado que tem uma aptidão específica para a agricultura, para a pecuária, bacia leiteira, agora incentivando a produção de pescado também. Então nós temos que estar defendendo os nossos agricultores, que não tem mais a quem recorrer. Portanto, fica aqui o nosso compromisso de que vamos, junto ao governador Confúcio Moura, junto ao presidente da Assembleia e os demais deputados estaduais, nos reunir para acharmos uma solução para que essas famílias não tenham que sair das suas terras, das suas áreas, das suas casas, pois é lá que eles vivem há muito tempo e não podem deixar tudo o que fizeram para trás como se nada tivesse acontecido apenas por um decreto ou por vontade do Banco Mundial. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo bem, senador Arceu Gás.